seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e você está assistindo ao meu quadro, o Por Dentro da Lata. Bem, aqui na TV Bellinzone, como eu falo sempre no início dos meus treinamentos, a gente tem uma quantidade de conteúdos muito legal, muito interessantes, muita gente falando sobre muita coisa boa, entrevistas, bate-papos, tutoriais, vídeos direto na obra, quer dizer, vários tipos de conteúdos muito diversificados e muito legais para você que está interessado na tua casa, na tua obra, quer saber mais sobre pintura, enfim. E não esquece, todas as quintas-feiras nós temos os conteúdos sobre tintas, do qual eu faço parte também como um embaixador dentro do meu quadro aqui do Por Dentro da Lata. Bom, no treinamento de hoje eu vou falar para vocês sobre o módulo número 1 e vamos falar a respeito sobre as tintas emborrachadas ou tintas elastoméricas. Existe, na verdade, muitas dúvidas de como preparar esse produto, de como utilizar esse produto, quais são as características das tintas emborrachadas e das tintas elastoméricas, não confundir com outras tintas que se dizem emborrachadas ou elastoméricas, mas na verdade não são. Então fica ligado aí no nosso treinamento, no Por Dentro da Lata, que nós vamos esclarecer todas as dúvidas a respeito desse produto tão bacana e tão interessante. E ó, desde já, chama o teu amigo, chama o teu colega para fazer inscrição dentro da TV Bellinzone, curte nosso conteúdo, comenta aí o que você quiser comentar, pergunta o que você quiser perguntar, que a gente está muito ligado e vai responder qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Então vamos começar falando um pouco a respeito desses produtos, né? Na verdade é um produto só, dessa tinta, desse tipo de tinta emborrachada ou elastomérica, para você entender qual é o conceito, qual foi o conceito utilizado e as necessidades para a aplicação desse produto. Vamos entender um pouquinho melhor então. Qual que é a definição de uma tinta emborrachada ou de uma tinta elastomérica? São tintas 100% acrílicas, elastoméricas de maior camada. Normalmente as tintas elastoméricas elas têm uma camada mais grossa do que as tintas convencionais, tá? Para revestimento elástico e impermeável, desenvolvida para áreas externas e fachadas em alvenaria, com maior durabilidade e funções específicas quando comparadas a uma tinta comum. Bem, essa definição fui eu que coloquei aí, eu coloquei dessa forma. Eu não vou colocar todas as tintas elastoméricas são assim, desenvolvidas com resinas 100% acrílicas elastoméricas, porque tem algumas que não são. Por isso já vou de antemão falar para você, fica de olho no produto elastomérico que talvez você esteja comprando e ele não seja, ok? Mas de forma geral, são tintas desenvolvidas com polímeros de elastômero, que a gente vai ver abaixo aí a definição. É uma resina acrílica onde você tem uma composição muito parecida com uma borracha, literalmente, tá? Então essa é a definição de tintas elastoméricas. E o que vem a ser um elastômero? Eu fui buscar essa definição lá no Wikipedia para você entender o que é um elastômero. E um elastômero é um polímero que apresenta propriedades elásticas obtidas depois da reticulação, suportando grandes deformações antes da ruptura. O termo borracha é um sinônimo usual de elastômero. Por isso que muitas tintas, aqui como a Daikini, por exemplo, chama emborrachada, né? Justamente por quê? Porque o termo borracha ele tem a ver com elastômero também. Agora vamos entender uma coisa. Quando a gente entende borracha, visualizem, por exemplo, uma borracha de dinheiro, aquela borrachinha de dinheiro que todo mundo conhece, que ela tem a função de esticar e ela tem a função de retroceder. Isso é um conceito de elastômero, isso é um conceito de borracha. Não adianta somente essa borracha ou esse elastômero, né, ele somente esticar e ele não ter a memória de retroceder, tá? Isso é muito importante, a gente vai ver mais para frente, ok? Mas a definição de um elastômero ou da resina que é utilizada nessas tintas, você tem o sinônimo de borracha para ela também, aonde você tem e escuta e lê e entende que essa tinta, esse produto, essa resina,
ele tem que ter a capacidade de se expandir e tem que ter a capacidade de retroceder ao tamanho que era. E isso acontece de acordo com a variação de temperatura. Então, por exemplo, você tem aí num substrato de alvenaria, você tem a dilatação e a contração desse material. Essa dilatação e contração, ela acontece devido à variação de temperatura e variação de umidade também. Então, por exemplo, durante o dia onde está muito quente ali, você tem uma dilatação desse material, automaticamente você vai ter uma abertura das fissuras que ali estão e ao longo do dia, ao longo da noite, que a temperatura vai baixando, você tem uma retração desse substrato, desse material. Automaticamente você tem uma diminuição do filme dessa película emborrachada. Por isso que aqui fala que suporta grandes deformações antes da ruptura, né? Uma película de uma tinta emborrachada, de uma tinta elastomérica, ela tem que suportar pelo menos o dobro do seu tamanho, quer dizer, 100% de elasticidade, tá? Tem muitas tintas aí que dizem que tem 600, 700, 800, não precisa. Nenhum substrato chega a 500, 400% de dilatação do seu tamanho. Nenhuma fissura abre 400 vezes. Isso não existe, tá? Ela tem que ter pelo menos aí 100% de dilatação. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos do mercado. Tem o Metalatex, o Elastic, tem o Coral da AkzoNobel, que é o Sol e Chuva pintura impermeabilizante. Da Eucatex tem o Máxima Proteção, da Ikine tem o Fachada, que é emborrachada. Todos esses produtos, eles são elastoméricos. Todos esses produtos, eles têm essa característica de dilatação e de contração, tá bom? Lógico, é importante, quando for utilizar qualquer um deles, é importante verificar qual que é a especificação, qual que é a instrução de cada fabricante com relação à aplicação. Mas isso a gente vai ver depois. Bem, vamos em frente. Quais são as vantagens das tintas elastoméricas ou das tintas emborrachadas? Tem um filme totalmente impermeável, que tem uma resistência muito grande, tem uma ação positiva muito grande contra umidades positivas. Para quem não sabe o que é uma umidade positiva, é aquela que vem de fora para dentro, tá? A gente chama de chuva, né? Mais conhecida como chuva. Vem de fora para dentro. Essa chuva, ela pode vir com vento junto com ela, ou ela pode vir somente de cima para baixo, né? Pingando normalmente, mas são conhecidas como umidades positivas. É importante dizer que o filme das tintas emborrachadas e das tintas elastoméricas, ela tem uma resistência para esse tipo de umidade. Se você tiver uma umidade negativa, que é aquela que vem de dentro para fora, uma infiltração, um vazamento, qualquer coisa, o filme dessa tinta, ele não vai suportar. Tá? Não que ele vá, por exemplo, deixar a água passar. Por quê? Porque da mesma forma que ele não deixa a água passar de fora para dentro, ele não deixa a água passar de dentro para fora. E o que ele vai fazer? Ele vai formar bolsas, né? Ele vai formar bolhas bem grandes, cheias d'água. Parece uma bexiga, literalmente cheia d'água. Então, é importante dizer que a superfície, a parede onde esse produto vai ser aplicado, ela deve estar sempre isenta de umidade, isenta de filtração, esse tipo de coisa. As tintas emborrachadas têm maior camada quando comparada às tintas acrílicas convencionais. Pode chegar até 10 vezes maior essa camada, olha só, né? Lógico, as tintas emborrachadas ou as tintas elastoméricas, elas têm o que a gente chama de teor de sólidos, como qualquer outra tinta tem, tá? O que é o teor de sólidos? É a espessura que a tinta deixa depois de seca. Este produto, como ele normalmente é utilizado com rolos de lã de pelo mais alto, baixas diluições, e ele utiliza-se também em 3 demãos, você aplica esse produto em 3 demãos, ele deixa uma camada mais espessa na superfície. E além do que a sua fórmula também vem de encontro para essa camada, ela foi feita para uma camada mais espessa, uma camada mais grossa.
E isso é extremamente importante quando nós falamos de resistência do filme. Quer dizer, quanto mais grossa for a camada, quanto mais espessa for a camada, maior será a resistência desse filme. E maior será também o poder de dilatação e contração desse filme, tá bom? Alta durabilidade em áreas externas, sensacional. Este produto ele tem uma resistência muito grande a vento, a chuva, sol, devido à camada que ele possui, como eu falei anteriormente, agora há pouco, uma camada mais grossa e devido também à composição da sua resina, por ser uma resina acrílica 100%, e a base de elastômero, tá? Então, quer dizer, é um produto que tem uma resistência em áreas externas extremamente grande. Ele esconde fissuras devido à não ruptura do seu filme. Então, qual que é a função de uma tinta elastomérica além da impermeabilização? É ela esconder aquelas microfissuras, aquelas pequenas trincas na superfície. Quando você aplica uma tinta convencional sobre esse tipo de problema, a tinta convencional ela vai suportar 1, 2 meses ali desse trabalho, né, de dilatação e contração dessa parede e vai acabar mostrando as fissuras novamente. Quando nós falamos de tintas emborrachadas, elas acompanham essa movimentação de dilatação e contração dessas fissuras, não revelando elas ao longo do tempo. Ela vai esconder por ad eterno. As fissuras vão estar lá? Sim, as fissuras vão continuar lá. Só que elas vão estar escondidas, elas vão estar tampadas pela película, pelo filme da pintura emborrachada, da tinta elastomérica. Ela é totalmente flexível em qualquer sentido direcional. O que isso quer dizer? Horizontalmente, verticalmente, diagonalmente. Esse produto ele tem elasticidade independente do sentido que a força for exercida. Olha, difícil falar, é um termo mais difícil de falar, mas não, é simples. Quer dizer, independente do formato da fissura ou do direcionamento dessa fissura ou da forma que esse substrato dilate mais, seja horizontalmente, diagonalmente, essa tinta ela tem a capacidade de suportar, ela tem a capacidade de resistir a essa movimentação. Ótima resistência a famosas chuvas de vento, bem maior que as tintas convencionais. O que isso quer dizer? Que se você aplica uma tinta convencional e você tiver ali aquela chuva de vento constante, se for tiver uma localidade, aquelas baixadas de morro, alguma edificação construída nessas localidades, onde você tem aquele famoso vento encarnado ali, quando chove, a chuva bate lateralmente nessa superfície, ela tem uma resistência. As tintas emborrachadas elas têm uma resistência muito maior do que as tintas convencionais, devido à maior dureza, à maior elasticidade da sua resina e também a sua maior camada e impermeabilidade. As tintas convencionais, nessas famosas chuvas de vento, elas vão sofrer muito mais do que as tintas emborrachadas ou elastoméricas. O acabamento é fosco. Ah, Filipão, mas eu já vi muita tinta elastomérica com leve brilho na superfície. Sim, vamos entender que a palavra fosco ela não é engessada, por exemplo, a um papel sulfite. Nem todas as tintas são foscas que nem um papel. Algumas têm um leve brilho, mas ainda são consideradas pinturas foscas. Tintas foscas. É o caso das tintas elastoméricas e das tintas emborrachadas. Apesar do leve brilho que ela tem, quer dizer, você nota, se você olhar lateralmente, você nota um leve brilho dessa superfície. Apesar desse leve brilho, ainda é considerada uma tinta fosca, ok? Maior resistência ao desbotamento. Sim, a utilização dos pigmentos, quer dizer, a mistura dos pigmentos na resina elastomérica, ela traz uma maior proteção contra os raios ultravioletas do sol. O que isso quer dizer? Numa tinta convencional, quando eu falo de tinta convencional, eu estou falando de tinta acrílica premium, tá? Estou falando de uma tinta acrílica de ótima qualidade, mas não com as características elastoméricas de uma tinta emborrachada. Então, essa tinta emborrachada, essa resina elastomérica, ela tem sim uma resistência maior, ela entrega, né? Ela dá
uma resistência maior aos raios ultravioletas do sol, quer dizer, aquele foco, né, aquele foco solar, e mantendo uma resistência, uma manutenção de cor por muito mais tempo do que uma tinta convencional. E outro ponto importante desse tipo de tinta é que tem uma grande resistência à maresia, aquele sal marinho, né, aquele vento que você tem em áreas litorâneas, onde traz pequenas partículas de água do mar, da água salina, né, ou propriamente do sal, que a gente conhece como maresia. Essa tinta, ela tem essa resistência, ela resiste a essa leve corrosão, esse leve ataque químico que faz o ar marinho em uma superfície pintada, tá bom? Agora, como tudo tem vantagens, tudo também tem desvantagens. Vamos olhar esse lado um pouquinho também. Ela tem um maior custo do que uma tinta convencional. Ela é mais cara, é um produto mais caro. Claro, não tem como fugir disso. Mesmo se você comparar com uma tinta acrílica premium, uma tinta acrílica premium fosca, as tintas emborrachadas ou elastoméricas, elas são mais caras. A resina é mais cara, os pigmentos utilizados são mais caros, é um produto mais concentrado, enfim. Ela tem características e atributos que fazem esse diferencial ser melhor do que uma tinta acrílica premium normal para algumas funções, como nós vimos anteriormente no slide anterior que eu falei para vocês, tá? Menor capacidade de remoção de sujeira, lavabilidade. Normalmente as tintas emborrachadas, elas são especificadas para áreas externas, onde você não tem necessidade de ficar passando um paninho para limpar. Por quê? Porque esse produto ele não aceita bem lavabilidade com pano. Imagina uma borracha, você tem que esfregar uma borracha ali. Ela não vai te dar uma remoção de sujidade satisfatória e ela não vai deixar você remover essa sujeira com facilidade. Ela, na verdade, é ao contrário, ela vai impregnar um pouco mais essa sujeira. A gente vai ver um pouco mais abaixo sobre isso. Então, quando você pensa numa tinta emborrachada, numa tinta elastomérica, dentro da tua casa ou dentro da edificação, ela não tem tanta função. A função dela é mais em áreas externas, por isso que é um produto formulado sempre para exteriores. Acabamento levemente mais casqueado quando comparado às tintas acrílicas premium. Claro, quando você tem um produto de extrema camada, de camada muito alta, onde você usa uma diluição muito baixa e você usa rolo de lã de pelo muito alto, você não vai ter um acabamento bonito, você não vai ter um acabamento perfeito, um acabamento uniforme. E ela não foi feita para isso também, né? Em áreas externas, o acabamento de uma tinta é algo não tão levado em conta dessa forma. É mais a parte funcional da tinta, é mais a resistência dela a sol, chuva, fissuras e por aí por diante. Fora da edificação, fora do ambiente onde você não tem um controle maior como ambiente interno, você tem aí intempéries, você tem patologias diferenciadas das áreas internas. Então, por isso que as características de uma tinta emborrachada e de uma tinta elastomérica numa área externa são diferentes de uma tinta especificada para uma área interna, como uma tinta acetinada, por exemplo, como uma tinta fosca convencional, por exemplo, como uma eggshell, que é aquela semi-acetinado, e assim por diante. Então, lógico, o acabamento dela não é comparado a uma tinta de acabamento melhor, como uma tinta convencional acrílica, ok? Requer maior número de demãos. Por quê? Porque esse produto, como eu falei já algumas vezes, ele precisa de camada, ele precisa ter uma camada mínima ali para suportar os movimentos de dilatação e contração dessa superfície. Entenda que essa tinta ela vai estar sofrendo ali com calor e frio constantemente, durante o ano inteiro, durante anos na verdade. E esse trabalho de dilatação e contração, ele tem que acontecer diariamente durante muitos anos. Olha só a formulação de uma tinta como essa, como deve ser perfeita. Então, por isso que ela requer um maior número de demãos, para que essa camada extra possa suportar essa movimentação de dilatação e contração.
ela tem maior pega de sujeira, fuligem e pó, quando comparada a uma tinta convencional. Sim, por quê? De novo, imagine que é uma borracha, esse produto é uma borracha, quando ele está exposto ao tempo, né, naquela temperatura mais alta, por exemplo, naquele meio-dia, o calor extremamente alto, o filme ele vai dilatar, então ele vai abrir pequeninos poros, ele vai se tornar, entre aspas, levemente pegajoso, levemente pegajoso. E quando você tem uma fuligem, principalmente o carbon black, para quem não sabe o que é carbon black, é aquela fuligem que vem dos escapamentos dos caminhões, dos ônibus, normalmente são derivados do combustível diesel, tá? Esse carbon black ele vai grudar, ele vai incorporar ali no filme da tinta e vai acabar ficando meio que grudado ali. Quando essa tinta ela retroceder, ela encolher, né, ele vai agregar um pouco mais dessa fuligem, tá? Então isso é uma característica de todas as tintas emborrachadas, não é uma característica de marca A, marca B, marca C, todas elas têm essa pega maior de sujeira, ok? Quando você fala de uma tinta convencional, você não tem essa característica de dilatação e contração. Então essa pega de sujeira é menor. Ah, Felipe, mas vai ficar encardida a minha parede? Não, não é que vai ficar encardida, mas ela, com o passar do tempo, você vai notar uma diferença de cor. Se for uma cor muito clara, por exemplo, você vai notar uma diferença de cor por causa dessa pegajosidade de sujeira, tá? Ela necessita maior habilidade na hora da aplicação. Por quê? Porque é um produto que tem uma diluição específica, tem uma forma de rolar na parede específica, uma forma de aplicar o produto. Você não pode aplicar ele em camadas muito finas ou repassar demasiadamente esse produto, porque ele vai te entregar manchas na hora da aplicação. Você tem ali um rolo específico para utilizar. Muitas pessoas querem economizar e acabam utilizando o rolo anti-gota para aplicar a tinta emborrachada ou elastomérica. Acaba que pode aparecer algumas marcas de rolo. E outro ponto importante, o rolo baixo ele vai entregar menos camada, pode ser que o filme não suporte a dilatação e contração e comece e venha a romper e venha a se soltar da superfície, tá? Então buscamos entender nessas vantagens e desvantagens que, como qualquer material, como qualquer produto, você tem pontos positivos e pontos negativos. Mas, apesar desses pontos negativos que nós falamos aqui, as vantagens que esse produto te entrega são bem superiores às desvantagens que ele te entrega, tá? Então é importante dizer que para uma área externa, tintas emborrachadas e tintas elastoméricas são a melhor opção. Você tendo fissuras ou não tendo fissuras, se você quiser manter a pintura externa da tua casa por mais tempo, tá? Uma tinta dessa consegue, para você ter uma ideia, uma tinta dessa consegue durar aí até uns 10 anos externamente. Quer dizer, é uma durabilidade bem alta. Mas é importante dizer que para que você tenha um bom desempenho, sempre busque a contratação de um pintor profissional, de uma pessoa que realmente já aplicou esse produto, tem experiência na utilização de tintas emborrachadas e tintas elastoméricas. Por quê? Porque ela tem as famosas manhas, né, na hora da aplicação. E para que você tenha também o melhor desempenho extraído desse produto, tá? Os usos, aonde eu vou utilizar as tintas elastoméricas e as tintas emborrachadas? Superfícies em alvenarias externas, novas ou repintura, tá? É onde eu posso utilizar. Pode ser em alvenaria nova, pode ser em repintura, não tem problema. Pode ser em qualquer tipo, pode ser em massa grossa, massa fina, pode ser em textura, deixar uma coisa bem clara, né? O pessoal pergunta, Filipão, posso aplicar esse produto em textura? Depende. Lembra que eu falei sobre camada de produto? É importante que as tintas emborrachadas, elas tenham uma uniformidade dessa camada. Quando você tem uma superfície de textura, você tem ali aqueles picos, né, aquelas pontas maiores
da textura. E essas pontas, se elas forem muito agudas, quer dizer, se elas forem muito pontudas, literalmente é isso, ela acaba fazendo com que naquele pico, naquele ponto mais agudo, a tinta fique numa camada muito mais fina. E ali pode ser um ponto de sensibilidade da tinta, ela pode romper naquele ponto. Então, se você tiver uma superfície de textura e quiser aplicar uma tinta emborrachada, uma tinta elastomérica, é importante dizer que esses picos pontudos, eles têm que ser eliminados com um lixamento ou dar algum jeito de remover eles dali. Ou se você for fazer uma textura na superfície, é importante que essa textura não fique pontiaguda. Então faça uma diluição dessa textura, utilize um rolo onde você consiga um acabamento mais arredondado. Nos picos, principalmente, esses picos fiquem mais arredondados, não fique nada agudo, ok? Porque vão ser pontos sensíveis que a tinta pode romper, que a tinta pode abrir ali. Áreas com grande incidência de chuvas, quer dizer, aquela chuva de vento que eu falei anteriormente, chuvas constantes, quer dizer, o contato de água sempre sobre este produto, ele traz sim uma resistência muito maior e uma impermeabilidade muito maior do que uma tinta convencional. Agora, como eu falei anteriormente também, é importante dizer que todos os pontos de possíveis infiltrações ou possíveis vazamentos internos dessa superfície, que a gente chama de umidade negativa, eu falei anteriormente, tem que ser sanados antes da aplicação de uma tinta emborrachada. Porque, como eu falei, ela somente resiste à umidade positiva, que é aquela que vem de fora para dentro. Então, antes de aplicar esse produto em uma superfície de alvenaria, seja ela nova, seja ela repintura, verifique se não há nenhum ponto de infiltração de água, se não há nenhum ponto de penetração de dentro para fora, de um cano estourado ou de algum problema no caixilho da janela, muito comum em prédios isso, né? Se não há nenhum ponto de penetração interno para externo dessa água. Porque caso haja, ela vai embolsar, ela vai parecer uma bexiga cheia d'água de dentro para fora. Porque, como eu falei anteriormente também, o filme, como ele não deixa passar a água de fora para dentro, ele também não vai deixar passar a água de dentro para fora. Então, fica ligado nisso daí também, tá bom? Superfícies em alvenaria com problemas de fissuras e ou reparações de trincas. Muito comum. Superfícies como essas aqui da foto, aqui, ó, cheia de fissuras. Como eu falei, esse produto ele vai acompanhar a movimentação de dilatação e contração dessas fissuras e vai tampar, vai disfarçar ela. Como eu falei também, elas vão continuar lá, porém você não vai enxergar. E você também não vai ter mais o problema de penetração de umidade nessas fissuras, como nessa parede que aqui está. Superfícies em alvenaria externa em ambientes marinhos, onde há muita incidência de maresia. Falei também sobre isso. Quer dizer, essas ondas que você vê aqui na foto, elas jogam no ar pequenas partículas de água. E esse vento, normalmente o litoral, ele tem muito vento, né? Ele venta bastante. E esse vento, ele acaba carregando essas partículas de água do mar, essas partículas salinas, a famosa maresia, que entram em contato com a superfície, que entram em contato com o substrato, causando uma microcorrosão do filme, deteriorando a pintura com muito mais velocidade, uma pintura convencional. Por isso que é ideal para superfícies onde você tem a maresia, onde você tem o ar marinho. Tá? Superfícies em alvenaria externa em ambientes com grande incidência de formação de fungos ou algas. Exatamente. Por este produto, ele ter uma resina extremamente fechada, uma resina extremamente impermeável, a deposição de fungos, a deposição do mofo, né, do bolor ali, ou algas, ela diminui bastante. E você consegue, se isso acontecer com o passar do tempo, você consegue remover com hidrojateamento esses fungos ou algas que se depositam no filme com muito mais facilidade. Por quê? Porque os fungos e as algas, eles se alimentam dos pigmentos, das cargas que estão compostas dentro da película de tinta. Quando você tem uma tinta convencional, uma tinta premium, mas uma tinta normal, esses fungos, eles com o tempo, eles têm acesso a essas cargas, então eles vão se alimentar dessas cargas.
No caso das tintas elastoméricas e das tintas emborrachadas, esses fungos eles não vão ter acesso fácil aos alimentos que são as cargas e os pigmentos. Por isso que eles não têm tanto interesse nesse tipo de tinta, tá? E se tiver, vai ser depois de muitos anos dela aplicada, dela já exposta ao tempo, e você vem com uma lavagem, uma limpeza ali por hidrojateamento, utilizando sempre hipoclorito de sódio na proporção de 5 partes para 1, 5 partes de água para 1 parte de hipoclorito de sódio, ou então utilizando água sanitária na proporção de 1 para 1, ok? Bem, finalizamos o primeiro módulo das tintas emborrachadas ou elastoméricas. Fique ligado que na semana que vem teremos já o segundo módulo, segundo e último módulo do treinamento por dentro das tintas emborrachadas ou elastoméricas. Curte aí, compartilha nosso treinamento, chama os seus amigos para se inscreverem aí na TV Bellinzone e conhecer vários conteúdos que nós temos dentro da nossa plataforma. E como também aqui dentro do Por Dentro da Lata, eu juntamente com os outros embaixadores da TV Bellinzone. Muito obrigado por assistir esse primeiro módulo. Fica ligado, de novo, na semana que vem teremos o segundo e último módulo do Por Dentro das Tintas Emborrachadas ou Elastoméricas. Obrigado e até a próxima.